Olá, meu nome é Elaine de Oliveira Pinto, sou mestranda do mestrado profissional em Ciências e Tecnologia dos Alimentos da IFRJ e vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é sobre determinantes do grau de aceitabilidade da dieta hospitalar, ferramentas para a prática nutricional. Minha orientadora foi a professora doutora Simone Augusta Ribas. A ingestão alimentar inadequada durante a hospitalização está associada a um aumento da taxa de morbidade, aumento do período de internação e aumento da taxa de mortalidade. A aceitação da dieta hospitalar é fundamental para suprir as necessidades nutricionais do paciente e contribuir para a recuperação e/ou manutenção do seu estado nutricional. Materiais e métodos. Participaram da pesquisa pacientes internados de idade entre 18 a 70 anos de um hospital universitário. Foram aceitos como critério de inclusão indivíduos lúcidos, orientados, sem problemas de deglutição, de mastigação e sem alteração de paladar, recebendo dietas de consistência normal a pastosa. Quanto ao aspecto qualitativo, as dietas foram divididas entre básicas e modificadas. As básicas eram as normais, brandas e pastosas, e modificadas, hipossódicas, hipoproteicas, diabéticas e de restrição hídrica. Foram impossibilitados de participar da pesquisa os pacientes com terapia intensiva, com problemas neurológicos, neutropênicos, que apresentam graves desordens gastrointestinais ou quadro de inapetência. O cálculo da amostra levou em consideração a amostragem aleatória simples, com nível de confiança de 95% e erro amostral de 3%. A amostra ficou com 100 pessoas, mas para poder aumentar a precisão da amostra, foram adicionadas mais 32 pessoas, totalizando 132 pacientes. Trata-se de um estudo descritivo transversal e prospectivo, que apresentou duas abordagens, a qualitativa e a quantitativa. As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram análise documental, entrevistas semi-estruturadas, questionário e observação direta. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário, sob o protocolo 2712. Cada entrevistado foi informado sobre a necessidade da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, e garantindo assim o sigilo sobre as suas informações obtidas. A aceitabilidade da dieta foi considerável favorável quando a avaliação da refeição pelo paciente era boa ou ótima, o consumo alimentar da dieta servida foi acima da metade da quantidade servida, os principais fatores ambientais avaliados foram horário, sabor, apresentação, temperatura e quantidade servida. A refeição escolhida para mensurar a quantidade oferecida e aceita foi o almoço. Então, para os dados estatísticos, utilizou-se o software SPSS 13.0. A diferença significativa estatística foi considerada quando P era menor que 0,5. Na tabela 1, podemos observar que, em relação ao sexo, 56,1% eram do sexo masculino, 65,9% possuíam doenças crônicas e 54,5% de classe econômica baixa. Quanto ao tipo de dieta, mais da metade recebeu uma dieta com algum tipo de restrição de nutrientes. Dentre estas, 68,9% foi representado pela dieta hipossódica. Ao analisar as características da dieta, observou-se que, embora a tendência de maior aceitação da dieta modificada pelos pacientes em relação à dieta básica, essa diferença só foi estatisticamente significativa nas pequenas refeições. A tabela 3 mostra a influência dos fatores ambientais na aceitação da dieta, onde nós tivemos a temperatura como principal fator que influencia na aceitabilidade da dieta.
A ceia foi a refeição que apresentou o maior percentual de recusa alimentar, o que pode ser atribuído ao horário de distribuição e temperatura, pois na época era servida junto com o jantar, e 82,6% dos entrevistados estavam internados há pelo menos 2 semanas. A aceitação da dieta, ela é inversamente proporcional ao tempo de internação dos pacientes. Não houve alteração das pequenas refeições. Discussão: a dieta hospitalar é o meio de garantir o aporte de nutrientes aos pacientes internados e preservar o seu estado nutricional. Também é bastante relevante por desempenhar um papel atenuador no sofrimento gerado nesse período e na ansiedade dada à própria doença ou ao seu tratamento. Conclusão: a dieta oferecida pelo hospital teve boa aceitação, considerando que foram classificadas entre satisfatória e muito satisfatória. A classe econômica e a patologia, bem como a temperatura, o horário de funcionamento, o acompanhamento nutricional, a composição modificada são determinantes do grau de satisfação das refeições oferecidas no hospital. O estudo concluiu que a aceitabilidade da dieta é muito mais abrangente do que simplesmente o que o paciente pode ou não comer devido à sua doença, mas sim como essa refeição chega até ele e quanto de informação sobre a importância da mesma eles possuem, envolvendo todos os fatores ambientais, socioeconômicos, psicossociais e multiprofissionais. Obrigada. Oi, bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Perdigão, eu sou biomédico, sou cozinheiro e eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Eu estou aqui hoje para mediar a palestra, porque as punks são um assunto de grande interesse na minha vida pessoal e profissional, e eu venho apresentar a palestrante de hoje, que é a Camila Didini. Ela vai falar para a gente sobre esse assunto que é de grande relevância para todos. A Camila possui graduação em nutrição pela UFRJ, com especialização em nutrição aplicada à gastronomia pela Nutrinil, mestrado em nutrição humana pela UFRJ e é pós-graduanda em gestão de segurança de alimentos e qualidade nutricional pelo IFRJ. Atualmente, ela é professora assistente 1 da Universidade Estácio de Sá, no campus de Teresópolis. A Camila tem experiência nas áreas de tecnologia dos alimentos, rotulagem, controle microbiológico e higiene dos alimentos, métodos analíticos de composição nutricional, administração dos serviços de alimentação, sustentabilidade na produção de alimentos, gestão financeira, gestão de pessoal em unidade de alimentação e nutrição e plantas alimentícias não convencionais. Camila possui vasta experiência, tendo trabalhado em vários restaurantes e empresas e, particularmente, foi professora visitante na Associação Incubadora Social Gastromotiva. Então, sem mais delongas, eu queria convidar a Camila para dar a sua palestra. Obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar falando sobre um tema super atual, né? Um tema que, na verdade, vem ganhando o cenário, né, de uns anos para cá. Então, eu espero que nesse breve tempinho que a gente vai ter agora daqui para frente, eu possa estar falando não só, né, dos aspectos de gastronomia, mas também de compostos bioativos, em relação às mídias, em relação a tudo que essas plantas alimentícias não convencionais, né, vem aqui trazer de benefícios e também falar um pouquinho de alguns aspectos que a gente tem que estar ali observando antes de se alimentar com qualquer, digamos, mato, por aí, né? Então, vou aqui ampliar minha tela da apresentação. Estão conseguindo ver a apresentação direitinho? Acho que sim, né? Vamos lá, então. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é o que vem ser a denominação punk, que a gente escuta muitas vezes. Ah, isso é punk. Será que essa planta é punk? A gente pode comer essa punk. Então, o que é isso? Então, isso é um acrônimo, né? É um acrônimo para plantas alimentícias não convencionais, que são plantas ou partes de plantas que usualmente não estão inseridas na cadeia alimentar.
Então, são partes ou plantas que poderiam estar ali, né, fazendo parte do dia a dia da população, que muitas vezes, né, a gente olha e acha que é mato, que é erva daninha, que deve ser descartado, e não, que a gente poderia estar fazendo preparações culinárias, estar inserindo, né, em algumas receitas, enriquecendo nutricionalmente o prato da população. Então, para ficar clara essa definição, eu trago aqui para vocês um exemplo, né? Quando a gente fala da bananeira, o que a gente pode comer da bananeira? Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? A banana, o clássico da banana. Mas não só da banana que vive a bananeira. Nós temos, por exemplo, o coração da bananeira, que também pode ser utilizado na preparação, por exemplo, fazer um recheio de uma coxinha, para poder fazer ali, né, num prato vegano, substituição de carne. O caule jovem da nossa bananeira também, ele fica ali, ele é bem similar ao palmito, então você também consegue ali a fazer a troca, né, substituição. Então você vê, na verdade, que tem outras partes que também poderiam ser inseridas na nossa alimentação. O interessante dessa terminologia é que ela também vai variar de região para região. Afinal de contas, né, o que define uma planta, né, ser punk é se ela está inserida na alimentação daquela população ou não. Então, por exemplo, se a gente pensar no território do Brasil, né, nosso território nacional, ele é gigantesco, cabe 2 Europas aqui dentro. Então, a gente tem ali, né, uma vasta diversidade de alimentos, uma flora muito grande, né, uma fauna muito grande. Então, a gente tem ali, né, mudanças de acordo com regiões do nosso país. Então, o que pode ser comum para a região sudeste pode ser punk para a região norte. O que pode ser punk para a região sul pode ser super comum e utilizado no dia a dia na região nordeste. Então, por exemplo, região norte, nós temos o jambo, né? Que é muito utilizado, aquela plantinha que dá dormência, né? Quando você come lá. Vou comer, por exemplo, um tacacá, né? Você tem ali na sua preparação essa plantinha que ela dá aquela dormência em lábios, na ponta da língua. Lá é super comum, é algo do dia a dia. Mas se você perguntar para alguém do sul se já comeu, pode ser que sim, pode ser que não. Centro-oeste, nós temos aqui o pequi. O pequi, né, é uma planta carnosa, né, um fruto carnoso, que ele é cheio de espinhas nessa parte mais interna aqui, né? Então, tanto que você tem que comer com muito cuidado, né? Você tem que comer aqui com bastante cuidado para quando não morder, não furar o céu da boca, né? Então, é lá que a gente faz muito prato, por exemplo, frango com pequi, né? Enquanto aqui, por exemplo, na região sudeste, provavelmente muita gente não conhece. Se a gente for para o sul, pinhão. Pinhão é um alimento que se dá, né? Se vende em beira de estrada. É super comum lá, né? Você vai comprando em beira de estrada, é super barato, né? Não é nada valorizado. Se você for para a região norte, talvez tenha gente que não conheça. Se vocês pensarem, né, em termos de Nordeste, o nosso Nordeste, então, ele é um mundo, né? Ele é um mundo em termos de multiplicação de frutas, né? Se você for ver aqui, eu trouxe 2 exemplos, o umbu e a siriguela, 2 que são riquíssimos ali no Nordeste e que muita gente, às vezes, nem ouviu falar. E no Sudeste? No Sudeste, por exemplo, no interior de Minas, a gente tem ali a taioba. A taioba, ela é muito utilizada, né, na alimentação refogada, né, dentro de sopas, né, em preparos, para fazer tipo um charutinho que a gente faz com repolho. No interior de Minas, super comum. Mas talvez em outras regiões não seja tão comum assim, né? Então, quando a gente fala dessas plantas, a gente tem um cenário nacional, né, um cenário mundial, que acredita-se que a gente tem cerca de 250 a 300 mil espécies de plantas que poderiam ser utilizadas na alimentação da população. Só que dessas 250 a 300 mil espécies que poderiam ser inseridas na alimentação da população, apenas 150 a 200 são efetivamente utilizadas. Então, a gente vê que, na verdade, é um número bem baixo de plantas que poderiam ser utilizadas no dia a dia. Só que não para por aí. Se a gente for ver a alimentação da população, né, como um todo, na verdade, tem 3 espécies
que são as mais utilizadas na alimentação: arroz, milho e trigo. E essas três, elas fornecem cerca de 60% das calorias que são obtidas por plantas. Então, a gente sai de um número enorme de plantas que poderiam ser utilizadas para alimentação para estar ali, né, num cenário com 3 fornecendo mais da metade das calorias oriundas de proteínas vegetais. Então, o que a gente vê com isso? A gente vê, né, na verdade, um cenário de monocultura que diminui, né, a agrobiodiversidade, ela não favorece assim, a agrobiodiversidade, e que isso já foi reduzido na década de 90 em menos de 75%. Então, hoje em dia, né, a gente tem dados que a alimentação mundial ela pode ser resumida, né, basicamente em 12 espécies de plantas em 5 espécies de animais. Ou seja, a gente vê que a diversidade da alimentação, né, da população mundial ainda é uma diversidade muito pequena frente a todo esse mundo que a gente poderia estar consumindo. Bom, e aí quando a gente fala de punk, as punk, né, as plantas alimentícias não convencionais, elas não estão inseridas em cadeias produtivas, né, como, por exemplo, o arroz, o milho, o trigo. Então, por esse motivo, por não terem ali as produções em cadeias produtivas, elas acabam sendo subutilizadas. E por serem subutilizadas, muitas vezes são pouco estudadas pela comunidade técnico-científica. Então, o que a gente encontra muito hoje em dia sobre essas plantas? Muito do conhecimento popular. Então, aquele conhecimento passado de geração em geração, que você vai a um lugar e fala assim, não, você pode comer essa planta, não, isso aqui faz bem, isso aqui a gente sempre comeu, né? Aquele conhecimento passado de vó, né, para neto, né? Vai passando de geração em geração, aquele chazinho que ela pega as plantas lá no quintal e faz para poder melhorar, às vezes ali, tô com azia, ela vai lá e pega algumas plantinhas, né? Só que esse conhecimento popular, ele também tem que se juntar com o conhecimento científico, né? Eles têm que andar ali lado a lado. Bom, mas por que é importante, tão importante, além da questão, né, da biodiversidade, além da questão ali de trazer novos sabores, de trazer ali também novas plantas para a alimentação da população? Por que é tão importante esse resgate, né? Porque a gente fala muito de resgate. Afinal de contas, às vezes as gerações anteriores, elas já consumiam, e a nossa geração parou de consumir. Por quê? Porque não encontra nos mercados, não encontra nas feiras, né? Não encontra nos lugares de compra. Mas por que é tão importante? Nós temos as ditas doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, doenças como diabetes mellitus tipo 2, que são doenças que têm ali, né, como um dos motivos de agravante, né, ou de desenvolvimento, uma alimentação inadequada, né? E essas doenças, no Brasil, elas já são, né, cerca de 72,6% da mortalidade no Brasil são oriundas de doenças crônicas não transmissíveis. Então, com isso, né, foi criado o Plano de Ação Estratégicas para enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis, que tinha como uma das metas nacionais o aumento exatamente de consumo de frutas e hortaliças. Hoje em dia, né, a gente tem dados, a gente tem alguns mínimos de consumo, algumas recomendações, como a Organização Mundial de Saúde faz, uma recomendação mínima de 400 gramas de frutas e hortaliças por dia, aquele famoso 5 ao dia. E aí, se a gente for comparar a recomendação de consumo de frutas e hortaliças por dia com o consumo do brasileiro, né, os últimos dados que a POF traz é que o Brasil ele consome cerca anualmente de 27 quilos de hortaliças e 29 quilos de frutas. Sendo a região sudeste, né, a região aqui que eu dou destaque, porque é a região que é a minha região, né, mas é a segunda, a região sul é a que mais consome pelos últimos dados. A região sudeste, ela tem aqui um consumo de hortaliça anual de 28 quilos e de frutas 30 quilos anuais. Aí você pensa, caramba, Camila, bastante, né? Depende. A gente faz esse cálculo e a média diária passa a ser 158 gramas por dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um consumo muito inferior, menos da metade, do consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
Então, mais um motivo para a inserção dessas plantas, que muitas vezes são hortaliças, são frutas, né? São outras partes que poderiam ser ali adicionadas à alimentação, trazendo ali, né, o consumo para poder chegar, né, no aporte recomendado da Organização Mundial de Saúde para trazer benefícios como exatamente o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, e quando a gente fala de mídia, como é que esse assunto ele vem sendo tratado? Então, na verdade, a gente vê, né, que houve um boom, né, de 2018 para cá, né, muito trazendo reportagens, toda semana um Globo Repórter diferente falando das plantas, revistas, jornais, né, trazendo muito esse assunto em alta. Inclusive, né, tem grupos que você pode ter ali trocas, né? Você pode ter ali informações que tal do conhecimento popular sendo transmitido. Só que agora eu trago para vocês, né, um pequeno momento para vocês começarem a pensar, né, em termos de cuidado, um alerta. É muito interessante, né, e é super importante a gente estar ali trazendo conhecimento popular, né? Ele tem a sua importância. Você tem que ir lá, tem que trazer a troca, tem que saber ouvir, principalmente, por exemplo, agricultores, que eles têm ali o dia a dia na terra, eles sabem reconhecer as espécies, eles sabem ali o melhor plantio, aonde tem que ter incidência de sol, quanto que tem que ter de irrigação. É super importante. Só que temos que ter cuidado, né, com o conteúdo leigo. Por quê? Porque se lembra que eu falei para vocês, né, que muito ainda tem falta de estudo de conhecimento técnico-científico? Pois bem, ainda tem falta de alguns estudos, por exemplo, de nível de toxicidade do consumo de algumas plantas que estão vindo agora a crescer, né, a divulgação por conta dessas plantas não alimentícias não convencionais. E aí, quando a gente fala de toxicidade, que fatores que podem levar a uma intoxicação? Pode ser, por exemplo, em caso de criança, curiosidade. Ver uma planta, quer pegar e botar na boca. Imitar hábitos de adulto, ver o adulto comendo aquela folhinha também quer comer. A própria fome, a necessidade de suprir algo ali com qualquer alimento que esteja à sua frente. Também o maior período em casa, né? O tédio leva crianças a aprontarem dentro de casa, pegar ali, vão fazer um chazinho, pega uma plantinha e vai começar a preparar, né? E até mesmo a proximidade com plantas e vasos. E aí ela tem acesso a plantas que não deveriam estar ali. No caso de adultos, primordial, dificuldade de reconhecer plantas. Então, por exemplo, vamos daqui a pouco mostrar para vocês, tem algumas plantas que são bem parecidas, com alguns pequenos detalhes entre elas, em que uma vai ser tóxica e a outra não, a outra é comestível. Então, por exemplo, se você não souber reconhecer efetivamente, você pode ter um quadro de intoxicação. Outra questão que a gente tem, por exemplo, o uso medicinal abusivo, o uso como alucinógeno, tentativas de aborto. Então, a gente pode levar a esse quadro de intoxicação, tanto de crianças quanto de adultos. E aí, a gente vê reportagens como essa. Família come falsa couve e uma pessoa morre. Mulher morre após comer planta venenosa em patrocínio. Criança morre com suspeita de intoxicação de comida que ninguém pode. Então, a gente também precisa ficar atento, né, com questões de identificação. E aí, o que muitas vezes eu vejo em grupos são imagens como essa. A pessoa coloca uma foto dessa e coloca ali, posso comer? Não posso comer? E aí começa pode comer, comi minha vida inteira, comi minha infância toda. Aí outro vem, não pode comer, isso é venenosa. Aí outra vem, não, come sim, é uma delícia refogada. Só que me diz uma coisa, será que visivelmente vocês conseguem identificar que espécie é essa, que planta é essa? Com uma foto dessa? Não consegue. Então, você tem que ter ali algumas informações, por exemplo, questão de folhagem, se da flor, qual é a flor, qual o tipo de flor, qual é a cor da flor, ponto de broto, qual o tamanho, né? Caule. E aí a gente tem alguns, até manuais, que eles têm instrução para coleta e identificação, que aí você consegue ver ali, né? Tamanho de folhagem, né? Coloração. Às vezes uma dá uma florzinha azul e a outra muito parecida dá uma florzinha branca. E a branca é tóxica, a azul não é. Então tem que estar ali observando esse tempo todo. Além dessa questão de identificação, né? Por exemplo, a gente tem alguns estudos, né, poucos,
mas que já falam sobre compostos que podem ali, né, trazer alguns efeitos na saúde. Então, por exemplo, a taioba é uma planta que não deve ser consumida crua. Ela deve ter ali um processo de preparo antes. Por quê? Porque ela tem oxalatos, que vão ter ali, né, são alguns fatores antinutricionais que vão dar ali, além da diminuição de biodisponibilidade de alguns minerais, né, também vai dar queimação de lábios, queimação de garganta, né, causar irritação. Então, por exemplo, tem que ter um processo, né, por exemplo, de uma fervura, ali algo que vai ter ali, para você ter ali a extração em água desses oxalatos para poder retirar e aí sim consumir, né? Outros casos, né? Por exemplo, esse aqui que falava de malformação durante a gravidez por conta ali de consumo de plantas medicinais. Lembrem-se que plantas têm ali vários compostos, que a gente ainda vai falar sobre eles mais para frente, vários compostos que podem ser super benéficos à nossa saúde, porém, também podem trazer ali, né, dependendo do que for, independendo da fase da vida daquela pessoa, adulta ou criança, também podem trazer, dependendo da quantidade ingerida, malefícios. Esse aqui também fala, né, sobre a questão de diminuição de fertilidade. Então, por exemplo, se a mulher está ali, no caso, tentando engravidar, dependendo da alimentação em que ela está tendo, ela pode ter ali uma dificuldade, né? De você conseguir fazer o processo de inidação, conseguir fazer o processo lá de formação, né, do nosso feto. Então, a alimentação, ela vai suprir toda a necessidade do nosso organismo. Mas dependendo do tipo de alimentação que a gente tiver ali, a gente também pode trazer malefícios à nossa saúde. E aí, se lembra que eu falei para vocês que tem espécies que são muito parecidas? Pois bem, trouxe aqui para vocês, né, 3 perguntinhas só para poder ver. Vou dar aqui um tempinho, né, uns segundinhos para vocês pensarem e irem respondendo, tá? Então, tem 2 espécies aqui. Espécie 1 e espécie 2. E aí, eu queria saber qual que é de comer. A 1 ou a 2? Só pensar aí, 30 segundinhos, se vocês estivessem lá, que nem o Tom Hanks, náufrago, largados no meio do nada e visse essa espécie, qual dessas vocês comeriam? Uma pode comer, a outra não pode comer. Só 30 segundos para vocês pensarem aí. Bom, vamos lá? Pois bem. A 1 é a taioba. Contanto que a gente faça um preparo, podemos comer tranquilamente. A 2 é a folha do nosso inhame. O inhame, a gente come o rizoma, mas a gente não come a folha, tá? Qual é a diferença que a gente tem entre elas? Tem algumas pequenas diferenças, né? Por exemplo, aqui, se você for ver a inervação, ela vai até o final, enquanto no inhame não vai, né? As folhas, né? A gente tem aqui a diferença na borda, né, das folhas, uma muito mais lisa, a outra muito mais ondulada. A própria cor, né, o brilho, que não dá muito para ver na foto, a parte inferior, que não dá para ver também, a gente tem diferença entre o verde, né? A diferença dos tons de verde. Vamos para o próximo. Esses 2 aqui. 1 ou 2. Um dos 2 você pode comer, o outro você não pode comer. Pensem aí. Foi? Vamos lá, então. Número 1. E aí, provavelmente, muita gente respondeu que achava que a 1 não podia comer, né? Porque é brilhosa. Mas essa é a diferença entre a Maria Pretinha, que é uma berry brasileira,
né, que a gente tem ali uma berry nativa do Brasil, né, a Maria Pretinha, ela é brilhosa, enquanto a nossa Belladonna, ela é fosca, né? Outra questão aqui que dá para ver melhor, a Belladonna, tá vendo, ela vem aqui com pedúnculos, a nossa Maria Pretinha não, ela tá ali toda unidinha, como se fosse a jabuticaba, né? Muito parecida, né, o tipo de crescimento dela. A Belladonna, vocês podem já ter ouvido falar, por exemplo, a fins medicinais, mas são dosagens completamente controladas, que são ali em laboratório, retirado o princípio ativo para poder estar ali fazendo e não consumindo diretamente. Até porque você, quando for consumir, provavelmente você não vai consumir uma ou duas. Você consome ali uma grande quantidade. E essa aqui é a última. Isso aqui é de comer ou não é de comer? Pois bem, na verdade, depende. Aqui, né, a gente tem aqui, pode ser tanto a mandioca mansa quanto a mandioca brava, né? Visivelmente elas não têm diferenças, né? O que a gente tem ali a diferença entre elas? O ácido cianídrico, né? Que enquanto a mandioca mansa possui alto teor, né, sendo tóxica para o consumo humano, a mandioca mansa não possui. Só que ambas podem ser comestíveis. Camila, como assim? Mas tem um ácido ali. Pois bem, a gente pode fazer ali um preparo, que nem eu falei para vocês da taioba, a gente também é feito um preparo da nossa mandioca brava. Já viram isso aqui? Isso aqui é o tucupi. O tucupi, aqui tem com pimenta, com o jambo que eu falei com vocês. O tucupi, ele é um preparo artesanal, é um cultivo, né, feito a partir da mandioca brava, né, que é muito tradicional ali da região norte, em que você rala toda a mandioca, né, você coloca ali nesse saco aqui, né, que é um cesto cilíndrico elástico, né, feito de talas de arumã ou de jacitara, que é chamado de tipiti. Você coloca ali e deixa ele fermentando no sol. E aí ele vai lá fermentar por longos dias até você ter o líquido amarelado, que é o nosso tucupi. Bom, além, né, desses outros, a gente tem alguns outros, né, algumas outras espécies que talvez você já tenha até ouvido falar. A capuchinha, que está super em tendência, né, na alta gastronomia, são adicionados em pratos para finalização, para decorar, mas muita gente só conhece as flores. Só que a gente também pode, por exemplo, consumir suas folhas. Os brotos da capuchinha, você pode fazer, por exemplo, um picles, né? Você pode fazer uma conserva com eles. Um outro também que é de comer, que muitas vezes não sabe, Vitória Régia. Vitória Régia, você também pode estar ali consumindo. Chaia, inclusive eu trouxe uma receita de caldo verde para vocês mais tarde, falando sobre a substituição da couve por chaia. Tá? O peixinho, que é outro que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Peixinho da horta, que as pessoas fazem normalmente empanado e tem esse nome por lembrar, né, ao fundo, um gosto e um odor de peixe. O malvavisco, né, suas flores que você utiliza ali, né, muitas vezes as pessoas na infância, elas passavam, né, e consumiam aquele melzinho que fica na pontinha da folha, então tirava e comia aquele melzinho na ponta. O malvavisco pode ser também consumido. E o pé amarelo, mais um exemplo desse mundo. E aí o que é interessante eu trouxe para vocês aqui várias espécies de plantas que podem ser utilizadas na alimentação. Mas talvez a gente tenha mais próximo da gente outras espécies que a gente não tem nem ideia. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês, me descrevam uma cenoura, vocês vão falar o quê? Ah, Camila, a cenoura é um objeto cilíndrico, laranja, né, que a gente utiliza para preparações, pode ser comida crua, pode ser comida cozida, pode ser comida refogada. Normalmente é descrito assim, dessa forma, certo? Pois bem, por que é descrito assim? Porque é assim que é vendido nos mercados. Mas se vocês forem, por exemplo, para uma feira, vocês encontram a cenoura assim. E aqui o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó, a rama da cenoura. A rama da cenoura também pode ser utilizada na alimentação, fazendo, sabe o quê? Um molho pesto. Então, por exemplo, está super em alta fazer espaguetes de cenoura, né?
E aí o espaguete de cenoura, por exemplo, você pode acompanhar com o molho peixe da sua própria rama. Então, um único alimento fazendo um prato ali completo. Tanto o macarrão quanto o molho que vai acompanhar ele. Mas não só isso, né? A gente está acostumada com essa cenoura. Mas será que só existe essa cenoura? Não. Na verdade, você tem outras cores de cenouras também encontradas. Cenouras amarelas, cenouras roxas, rosadas, brancas, várias espécies de cenouras, cada um com seus pigmentos diferentes, cada um com seus compostos bioativos diferentes, cada um usando ali, né, fornecendo vários benefícios diferentes. Se eu falo para vocês, batata, me digam batata, qual batata vocês conhecem? Muita gente vai falar batata xerix, batata inglesa, batata doce. Será que é só essa? Temos aqui também, por exemplo, outras, batata doce branca, batata doce roxa, só isso? Não. Na verdade, nós temos uma gama de batatas, né? Rosadas, brancas. Essa aqui você faz o nhoque de batata roxa que fica lindíssimo, né? Você ali 1001 variedades de batata. Por que ficar sempre na batata inglesa? Por que não utilizar alguma batata que seja fácil na sua região? Por que não ver com o agricultor o que ele tem ali disponível, né? Hortelã. Quando eu falo assim, gente, que hortelã vocês conhecem? Aí você fala, ué, Camila, hortelã que vende no mercado, ué. Como assim hortelã? Pois é. Temos vários tipos de hortelã. E aí cada uma vai dar uma característica de frescor, vai dar uma característica ali, né, de odor, de sabor diferente. Então, às vezes, você pegou uma receita de quibe para fazer. E aí o quibe leva, né, a hortelã. Ele dá um dos principais ingredientes é a hortelã ali no quibe, né, para você dar ali o toque daquele quibe. E aí você fala, caraca, meu quibe não tá igual, mas a receita, eu segui a receita à risca. Talvez o tipo da hortelã não seja o mesmo da receita. Talvez era uma hortelã japonesa e você pegou uma hortelã-pimenta. Talvez era uma hortelã, né, marroquina e você pegou uma hortelã prata. E isso pode alterar ali o produto final. Então, a gente vê ali, né, por que a gente não pode ver o que tem à nossa disposição, ao nosso entorno, ao invés de, por exemplo, comprar produtos que vêm aqui no Rio, por exemplo, vêm de Brasília. Comprar produtos que venham ali do Sul, comprar produtos que venham do Norte. Por que não aproveitar, por exemplo, a região serrana do Rio de Janeiro, que é riquíssima em diversidade de hortaliças, e ver o que tem à disposição, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito da questão da oferta de entregas, né? As cestas de entrega. Então, você consegue, por exemplo, na região serrana, participar de listagem de entregas. Você faz ali e bota, eu quero receber a cada 15 dias, quero receber toda semana. E eles têm lá, a quarta-feira é o dia que eles descem para o Rio para entregar todas as cestas do Rio de Janeiro. E aí, quando você vai ver, né, quando você faz essa compra coletiva, normalmente o frete não é absurdo, é um negócio de 10, 15 reais. Né? Por quê? Porque eles vêm fazer entregas de vários locais. Então, consegue ali economizar nesse frete. E você consegue favorecer a economia local. Você consegue consumir os produtos, né, locais, os produtos da época. Então, isso é também importante ali em termos de mudanças econômicas regionais. E aí, com isso, o que a gente tem que sair? Sair daquela caixinha do senso comum e ver como é que a gente pode substituir. Então, eu trouxe alguns exemplos das punks na gastronomia. Então, por exemplo, aqui um Red Velvet, que substituiu, em vez da baunilha tradicional, por cumari. Um creme brulee, né, que substituiu também a baunilha por cumari e colocou algumas amoras, que são berries também brasileiras aqui, né? O famoso chá de hibisco, que provavelmente muita gente aí já consumiu, né, já provou. Tá? E uma dica que eu dou para vocês do chá de hibisco é o seguinte, tem tempo certo. Por quê? Se passar demais, se você deixar o processo de infusão muito longa, meia hora, você começa a ter a amargor daquele chá. Então, tem muita gente que fala, não gosto de chá de hibisco, é muito amargo. É amargo, provavelmente, porque o processo de infusão daquele chá foi feito inadequadamente. Né? O chá de hibisco, por exemplo, você fica ali de 3 a 5 minutos. Porque se você deixar 15, tem gente que deixa de um dia para o outro, ele fica insuportável de amargo.
Então, você deixa realmente um tempo ali controlado. Aqui, empanadas, né? Elas são ali típicas nos nossos vizinhos argentinos, só que normalmente é empanada de quê? Frango, carne, queijo. Por que não fazer uma empanada de couve romanês com broto de bambu, aspargos, né? Essas duas fotos aqui foram de um spa. O nutricionista foi e eles só colocavam, né? Você só comia o que tinha ali no local, planta no local. Então, por exemplo, o que a gente vê aqui? Malvavisco. A gente vê aqui, né? Ipê, malvavisco. Aqui a gente vê trapoeraba roxa. Que muitas vezes trapoeraba roxa eu vejo muito na rua, vejo em prédios, o pessoal usa muito para jardinagem, porque ela é muito bonita. Ela é verdezinha assim na frente, e atrás ela é roxa, roxa, roxa. Então ela fica muito bonita. E as pessoas usam como decoração, como paisagismo. E poderia estar utilizando para alimentação. Então aqui, por exemplo, eu trouxe um caldo verde, né, low carb, vegano, em que em vez de utilizar, por exemplo, batatas, eu utilizei couve-flor, para fazer a base do creme. Em vez de utilizar linguiça, você utiliza o tofu defumado. O tofu defumado, você cortar em cubinho e passar numa frigideira, né? Botar ali na frigideira com um pouquinho de azeite, ele fica crocante, igual um baconzinho, né? Ele fica bem gostoso. Em substituição da couve, né? A gente tem aqui a chaia. A chaia, o interessante da chaia é que eu não sei se vocês já provaram, mas a couve, conforme você vai refogando ela vai ficando amarga. A chaia ela não tem esse amargor. Então é muito interessante para quem não gosta de couve por conta do amargor que dá no final. Tá? Aqui outra receita, né? O peixinho adorê, que é aquele peixinho, né, milanês ali empanado, que você faz para poder servir ali com temperos, ali você pode servir com tomate confit, um molho de alcaparras, né? Que nada mais é do que pegar ali as folhas jovens, né? Que são folhas mais macias, não são folhas tão tenras, empanar, e aí você pode empanar no tradicional, né, ou farinha, ou você pode fazer, por exemplo, uma massinha de tempurá, né, com água e farinha, ou água maisena, para quem, por exemplo, tem alergia ao glúten, empanar e ali fritar. Tem gente que faz também, por exemplo, naquela fritadeira elétrica, tem gente que faz no forno, também dá certo, também é bem interessante. E a última receita que eu trouxe aqui é um pudim, né, de chia, né, que chamam de pudim, é um overnight, que a gente chama, né, que é fazer ali a semente de chia, né, que você faz a hidratação da semente de chia no leite vegetal, para fazer aquela liberação de gel, para poder ficar com textura, né, e aí a gente coloca aqui, por exemplo, nessa receita colocou mirtilo. E aí eu falo para vocês, mirtilo, já compraram mirtilo? Já viram o preço do mirtilo? E aí eu trouxe essa receita, na verdade, não pela receita, mas para poder fazer indagação para vocês. Será que a gente precisa comprar mirtilo? As pessoas gostam, né? Ah, vou comprar mirtilo, vou comprar lá, né? Que é o tal do blueberry, né? Vou comprar. Mas a gente tem tanta berry brasileira, vocês já pensaram nisso? Já pensaram na pitanga? Já pensaram na acerola? Na própria jabuticaba? Né? Essas berries. A gente poderia estar utilizando ali. Botando ali uma pitanga em cima, ia ficar lindo. Ia ficar super saboroso, né? E dependendo da época de jabuticaba, isso aí é vendido baratíssimo. Você compra aquelas cumbucas, né? Enche no saco, o cara vai lá e vende cada cumbuca ali R$10. Você come, né? À vontade, enorme quantidade, com preço super acessível, né? E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, pô, Camila, queria uma cor diferente, vermelho, não queria o roxo jabuticaba. Nós temos uma berry brasileira de coloração azul. Azul. Pixirica, já ouviram falar? Às vezes você quer preparar, né, um alimento, colocar uma cor azul, e você fala, caraca, não tenho nenhum corante natural, só aqueles corantes artificiais, e aí eu quero colocar num bolo, quero colocar numa torta, e posso colocar aquele corante artificial, dá um gosto residual, fica muito ruim. Problema resolvido. Berry brasileira, pixirica, né? Você tem ali como fazer e utilizar para fazer corante natural para o seu preparo. E aí eu trago para vocês aqui algumas dicas de livros, né? Esse livro aqui, ele é muito interessante, né? O livro Ingredientes, porque ele vem falando ali nas páginas, né? Os tipos de ingredientes, suas variações. Então, por exemplo, tem uma parte só de cenoura, vem ali várias cenouras, só de batata, várias batatas, e ele vai falando um pouquinho desses alimentos, né?
Que aí você começa a reconhecer um pouquinho mais de alguns alimentos que talvez você já tenha visto e não sabe nem como utilizar, né? Um outro livro que eu trouxe aqui foi esse aqui, Dicionário dos Sabores, que ele é bem interessante para quem gosta, né, efetivamente de combinações da cozinha, né, de brincar com essa alquimia, né, essa química na cozinha de mistura de sabores, de misturas de aromas. E ele é bem interessante por quê? Porque tem algumas combinações que a gente conhece, né, no nosso dia a dia, que a gente sabe que combina, alimentos que combinam entre si. Por exemplo, botar canela na maçã combina, canela na banana combina, né? Botar um limão no frango combina. Mas se eu, por exemplo, colocar uma canela numa carne de porco, vai combinar? Se eu, por exemplo, colocar ali um anis estrelado numa carne vermelha, vai combinar? Então, ele te dá ali algumas combinações que já tem, né, conhecimento da utilização popular, que tem uma boa aceitação, né? No final ele tem esse aglomerado, mas ele vai te dando ali ao longo do livro possíveis combinações. Estrelado, vou botar ali, por exemplo, uma carne bovina. É uma coisa que eu adoro, por exemplo, o meu molho de tomate eu sempre coloco noz moscada e canela, para poder quebrar a acidez do meu molho de tomate sem ter necessidade de colocar açúcar. Então você começa ali a brincar, né? Botar ali uma laranja, por exemplo, num frango, né? Num peixe, talvez colocar um tempero árabe, alguma coisa ali diferente. Então você começa a brincar ali e dar novos sabores, sair do senso comum. Porque eu sempre brinco, falo o seguinte: Camila, eu não gosto de cenoura. Quando alguém fala isso pra mim, não gosto de cenoura. Aí o que eu respondo? Você já comeu cenoura de todas as formas? Já comeu assada, grelhada, cozida, refogada? Já comi de todas as formas, beleza. Você já comeu cenoura com vários temperos diferentes? Porque às vezes você não gosta de cenoura com orégano. Mas se eu botar ali, por exemplo, uma cenoura com um pouquinho de pimenta defumada, né, uma páprica defumada, talvez você coma. Se eu fizer ali, né, as tirinhas, né, um julienne de cenoura, colocar no forno com uma páprica defumada, uma flor de sal, talvez você goste. Se eu colocar ali com um petisco, né, acompanhando, por exemplo, um tahine, talvez você coma. Então, talvez você não tenha encontrado a forma certa. Obviamente, Camila, não gosta, não vou comer. Ok, né? Todo mundo tem ali o direito à autonomia alimentar. Mas, talvez, né, por você comer sempre as mesmas coisas, você acabe enjoando. Você acabe não querendo mais ver aquele alimento. E talvez essa modificação de aromas, de sabores, de temperos, faça uma diferença. E aí a gente falou muito do conhecimento popular, né? Mas a gente tem que falar também da ciência. Como é que as punks elas estão inseridas ali na ciência? Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem quando vão fazer buscas de artigos relacionados às punks? Elas fazem a tradução literal de plantas alimentícias não convencionais. Então, botam lá, no conventional vegetables, ou no conventional leaf vegetables, né? Não convencionais, vegetais não convencionais. Ou então, folhas de vegetais não convencionais. Fazem ali a tradução literal do termo. Só que a gente tem que lembrar que esse termo, punk, ele é um termo criado pelo professor Valdeli Knupp, brasileiro, né, que é utilizado aqui, no Brasil. E aí, quando a gente vai pensar a nível global, a gente tem que ver terminologias que são aceitas a níveis mundiais. Então, por exemplo, o que é muito utilizado, que tem ali sinônimos, né, dos significados de punk no mundo? A gente tem ali, por exemplo, wild edible plants, que seriam plantas selvagens, né? Wild edible fruits, frutas selvagens, aquelas frutas ali, né, que não são muito utilizadas na alimentação do dia a dia, são ali, né, ainda encontradas, mas que poucas pessoas fazem consumo a elas. E aí, se a gente pensar nisso, né, se a gente for fazer uma busca, eu fiz aqui só em um site de busca, né, só no PubMed. Tem outros, né, que a gente pode fazer a pesquisa, né? O que a gente vê aqui? Quando a gente joga aqui o Wild Edible Plants, primeira coisa, a gente vê, né, que os resultados são bem recentes. E vem numa crescente de produção, tá? E a gente vê o quê? A gente vê um total de 1.310 resultados. Aí eu pergunto, será que é muita coisa, 1.310? Bom, vamos pesquisar
câncer. Câncer, se eu pesquisar, dá 4.332.952. Aí você fala, pô, Camila, mas câncer é algo ali, né? Pô, muito vasto. Beleza, então vamos pesquisar. Câncer relacionado com plantas, 67.833. Ah, Camila, mas ainda é muito vasto. Beleza. Vamos relacionar câncer, plantas e atividade antioxidante. Tudo é relacionado ali. Alguns estudos que falam sobre atividade antioxidante de plantas em atuação do câncer. 10.154. Então, mesmo refinando, deixando ali um tema super restrito, a gente ainda tem um resultado bem maior, né, do que as nossas plantas selvagens. E se eu for colocar ali, né, Brasil, olha aqui, 19. Ou seja, talvez o número de pessoas que assistem essa palestra seja maior do que o número de estudos que a gente tem. E aí você vê aqui, ó, a partir de 94, começou a ver aqui, ó. Então, ó, conhecimento sobre o uso de plantas selvagens comestíveis em comunidades ali no Pantanal, né, conhecimento de manejo de plantas selvagens de época, né, aqui no Nordeste brasileiro. Então, assim, você começa a ver ali, né, que é muito pouquinho. Realmente ainda tem muita coisa a ser estudado. E por que a gente tem que estudar tanto essas plantas, né? Porque, primeiro, está aumentando a visibilidade cada vez mais e, consequentemente, está aumentando o consumo. E aí, quando a gente fala de consumo de plantas, né, vegetais, frutas, hortaliças, a gente está falando de consumo de compostos bioativos. Então, lembrem-se, a OMS, né, ela recomenda, a Organização Mundial de Saúde, um consumo de ingestão diária mínima de 400 gramas de frutas, legumes e hortaliças. Então, aquele nosso 5 ao dia. Mostrei para vocês que o consumo da população brasileira é de quanto? 158 gramas por dia. Ou seja, bem abaixo do consumo recomendado. E esse baixo consumo de frutas, legumes e hortaliças, ele está relacionado ao quê? A uma maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Então, as frutas, os legumes, as hortaliças, além de fornecer todo o potencial nutricional oriundo de vitaminas, minerais e frutas, ainda é importante salientar o consumo por conta dos compostos bioativos ali presentes. Mas o que são esses compostos bioativos? São metabólitos secundários de plantas produzidos como mecanismos de defesa. De defesas tanto a fatores abióticos, né, como luz, radiação solar, temperatura, vento, água, a própria composição do solo, pressão e também a patógenos. Tá? Então, esses compostos bioativos, né, eles podem ser classificados em 4 grupos: flavonoides, ácidos fenólicos, lignanas e estilbenos, e são encontrados, né, em maiores quantidades em determinados grupos de alimentos. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê, né, que essas plantas alimentícias convencionais possuem um potencial nutricional. Então, elas podem ser ali utilizadas para aumentar o quê? A diversidade na alimentação da população. Elas podem apresentar, né, baixo custo, porque muitas vezes dispensam de insumos como fertilizantes, agrotóxicos, né? Elas crescem em regiões que estão mais adaptadas, né? Além de trazer ali os efeitos benéficos à saúde devido à presença das vitaminas, minerais, fibras e também dos compostos bioativos. Entretanto, né, o que a gente vê? A gente vê que ainda não tem muitos estudos com elas. Então, ainda torna-se algo muito relevante investigar ali a composição química, né, e caracterizar também esses compostos bioativos dessas plantas, além de questões, por exemplo, de toxicidade. Até quanto a gente pode consumir? À vontade? Ou então não, ó, você só pode consumir ali 150 gramas por dia, 200 gramas por dia, ao longo do mês, tantas gramas, né? Como é que a gente faz isso? Okay? Bom, e para finalizar, eu trouxe aqui algumas publicações gratuitas que a gente tem, hoje em dia disponível. A Embrapa, ela tem um projeto chamado HortiPunk. Lá vocês conseguem acessar, estão fazendo vários encartes de vários folhetos, e esses folhetos, eles trazem ali, né, diversas informações das punks que eles cultivam. Então, tem um folheto só de taioba,
tem um folheto só de Ora Pronobis, tem um folheto lá falando só de Trapoeraba roxo. Então, eles vão fazendo ali, né, os folhetos falando de manejo, de cultivo, que às vezes você quer cultivar na sua casa e não sabe como, né? Às vezes ter ali uma horta vertical, então você tem que trazer ali. Ele traz essa bem interessante, falando de benefícios, de forma de cultivo e tudo mais. Temos aqui, né, esse livro aqui que ele fala das espécies nativas da flora brasileira, né? Então fala muito da Embrapa também, falando ali um pouquinho, né, sobre o valor econômico, o potencial dessas plantas. Temos esse alimento que eu sou completamente apaixonada. Ele não fala, né, sobre diretamente punk, né, mas você lembra que a gente falou que essa classificação de punk ela vai de acordo com a regionalidade? Pois bem, esse livro, né, ele é gratuito, né, só vocês entrarem, ele é do Ministério, né, da Saúde. Ele fala sobre, ele divide entre as regiões brasileiras e em cada região ele vai falando ali quais são os alimentos encontrados, né, os típicos de cada região. Então tá lá, região norte, capítulo 1, tais alimentos que são encontrados. E aí, dependendo do alimento, ele tem ali informação nutricional, ele tem receitas, ele tem dicas de manejo, ele tem os benefícios. Então, é muito interessante isso aqui, tá? E esses dois aqui, que propriamente ditos tem ali, né, o termo não convencional, e tem as hortaliças não convencionais, uma cartilha de receitas, né, preparações culinárias, e esse manual de hortaliças não convencionais também, que é bem interessante, falando um pouquinho também de manejo, cultivo, plantio e benefícios dessas hortaliças. Bom, eu espero, né, que nessa hora que a gente teve aqui, que passou bem rápido, eu tenha ali, trago agregados, né, para vocês bastante conteúdo, que tenha ali aguçado a curiosidade, né, é bem interessante, porque provavelmente muitos estudantes, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação estão assistindo e vão estar assistindo essa palestra, e é um ótimo tema. Então a gente vê a necessidade realmente de uma pesquisa, então é um ótimo tema, por exemplo, de um TCC, né, elaboração de graduação e de pós-graduação, e a gente vê ali a necessidade realmente, né, da comunidade técnico-científica abraçar essa causa, né, até porque para trazer, né, todos esses benefícios, principalmente questões econômicas para pequenos agricultores, questões ali de biodiversidade, né, fazer o resgate, que na verdade é isso, resgatar o que às vezes seus avós consumiam e que hoje em dia a gente não consome, porque a alimentação da população hoje em dia, né, muito através de ultraprocessados, muito através, né, de alimentos que não são benéficos à nossa saúde. Então, como diz o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, né, a gente talvez tenha que descascar mais e desembalar menos. Então, é importante ali, né, a gente trazer, né, esse resgate da nossa biodiversidade nativa, que a gente tem aqui no nosso país, de norte a sul, é um mundo, né? É algo assim fenomenal, que você, cada cidade que você vai, cada região é uma alimentação diferente, são pratos típicos diferentes, com ingredientes culinários diferentes, em que você ali se surpreende de cada lugar que você vai. Então, é isso. Agradeço mais uma vez a participação. Conforme for, estou aqui à disposição para dúvidas. Obrigado, Camila. Poxa, foi muito legal a palestra. Gostei muito. Acho que todo mundo deve ter adorado. Então, vou abrir para um pequeno bate-papo aqui. Tem algumas perguntas que foram surgindo. Algumas você já respondeu, mas eu acho que eu vou recolocar elas e você faz um resumo, a gente faz uma repescagem aqui. Sem problema. Uma delas é justamente isso que você estava falando agora, de qual é a importância das punks na segurança alimentar da população, tanto no lado do consumidor quanto no lado do produtor. E aí, nesse cenário, a importância dos pequenos produtores e das feiras. Você já falou isso ao longo da palestra, mas se puder dar uma resumida. Eu sou muito suspeita, né, de falar sobre isso, porque eu particularmente, sou do tipo que adoro ir para feira e ficar batendo papo com o feirante, né? Porque eu acho assim, que eles têm um conhecimento assim, sensacional. E aí, muitas vezes, eu já fui para a feira conversar com o agricultor, e aí eu falei, você conhece, né? Porque o tema do meu mestrado foram com as punks, né? Eu perguntava, você conhece tal espécie? Eles conhecem tudo. E eu pergunto, por que você não traz? E aí a resposta que eu recebi foi, não, porque isso é mato. Né? As madames não querem mato, elas querem alface e tomate o ano inteiro. E aí eu fico perguntando, gente,
para começar, né, a gente sabe que o alimento, na época, na safra, ele é um alimento, nutricionalmente falando, muito rico, né? Ele está ali no seu melhor período de maturação, ele está ali no seu melhor período, né, de concentração de todos os nutrientes. Então, quando você força uma agricultura a produzir o ano inteiro alface, o ano inteiro tomate, né, você tem ali, né, exatamente uma questão. Primeiro, né, você tem um empobrecimento do solo, né, que você tem ali o rodízio de culturas, né, que é o tradicional para poder ter ali modificação, né, quando a gente aprende no colégio fazer aquele rodízio do solo, para poder deixar o solo descansar por um tempo, você modifica para ter outros nutrientes sendo extraídos, você não tem isso, então você tem um empobrecimento do solo, já começa por isso. Segundo, se você tem um empobrecimento do solo, né, aquele alimento ali também vai ser afetado, porque os nutrientes são tirados do ar, da água e do solo, então tem esse desenvolvimento. E terceiro, que muitas vezes as pessoas não percebem, ou percebem e se assustam, questão econômica. Por que tem época que você comprou um abacaxi, por exemplo, agora a R$ 3,99 e tem época que o abacaxi está a R$ 11? Porque está fora da época. Então, para você produzir ali, o custo é muito maior. Para você produzir ali, às vezes, a quantidade vai ser muito menor. Né? A lei da demanda, né? Da oferta e da procura, tem muito menos oferta e a procura se mantém a mesma. Então, assim, em questão de termos de segurança alimentar, que a gente tem que lembrar do contexto, né? Que a segurança alimentar é você fornecer ali para a população uma alimentação de qualidade em quantidade suficiente para suprir ali, isso é extremamente importante. Porque a questão econômica e financeira, ainda mais nos tempos atuais, né, que a gente vê que está tudo muito caro. Outro dia eu estava ouvindo um canal de economia, ele falando do acúmulo de inflação nos últimos 11 meses, que foi absurdo, e os alimentos foram um dos que mais aumentaram. Ou seja, o poder aquisitivo da população brasileira diminuiu, porque o salário mínimo ainda vai ser reajustado. Então, as pessoas passaram a comprar muito menos comida. Então, a gente tem que começar a pensar. Primeira coisa, qual é o alimento da época? O alimento da época vai ser aquele alimento, nutricionalmente falando, mais rico, vai ser aquele alimento mais econômico, né? Mais vantajoso. E segundo, por que não, em vez de consumir de grandes redes, também favorecer pequenos agricultores? E aí eu não estou falando só de agricultura orgânica, que seria o mundo ideal, o mundo que a gente deseja um dia chegar lá, né? A sustentabilidade por meio da agricultura orgânica. Mas também trazer para aquele microempreendedor, para aquele agricultor, né? Que vai todo dia sair 2h30 da manhã de casa para 4 da manhã, tá ali montando, né, a feira para começar às 5, né, e trazer o alimento mega fresco ali da horta, né? Por que a gente não pode favorecer, por exemplo, hoje em dia que está muito comum, Camila, não tem feira próxima da minha casa, Camila, não tem como eu sair de casa, ok, problema resolvido. Agora a gente tem as compras coletivas, o agricultor vai até você não precisa nem mais ir, né? Você pode, inclusive, escolher os itens que você quer, eu não quero abóbora, eu quero que seja isso. Você coloca os tópicos que você gosta. Aí depois está embaixo assim, se não tiver batata, posso substituir por qual? Você ainda coloca a opção de substituição, né? E aí você vê, isso é muito interessante, quando você faz essas compras, você favorece, às vezes, toda a economia local. Então, isso é muito comum. As pessoas, às vezes, do Rio, não conhecem todo o potencial da região serrana aqui, né? Todo o potencial de hortaliças que a gente tem ali, né? A parte de Guapi, a parte de terê, que ali é uma parte riquíssima, né? Que a gente tem ali de plantios e as pessoas nem sabem, né? Vão comprar de fornecedor de Minas. Sim. Então, é super importante essas questões das plantas alimentícias não convencionais, né? Primeiro também para trazer, né, não só toda essa parte que a gente falou de nutricionalmente, falando vitaminas, fibras, né, minerais, compostos bioativos, mas também questão de economia local, que é algo que a gente tem que começar a pensar, né? Favorecer também ali o pequeno, que digamos que esses 2 últimos anos foi bem pesado nessa pandemia, atuou nos pequenos agricultores, foi algo que realmente mexeu com a economia local bastante, né? Concordo 1000%. Uma outra questão que surgiu aqui, eu não vi se a pergunta era esse manual de instruções para coleta, eu não vi se o link dele ficou lá naquele final, naqueles não ficou, mas links. eu posso pegar depois e colocar.
Ah, eu acho que era legal, porque ele é bem interessante, assim, claro que não é uma coisa para todo mundo pegar e sair tentando identificar, mas é interessante minimamente para entender, aprender, ver as diferenças, eu acho que vale a Ele é pena muito legal porque ele colocar. vai te instruindo, né? Ah, você coloca ali raiz, qual o tipo de raiz? Só que, por exemplo, o que eu recomendo? Eu, Camila, quando eu trabalhei no meu mestrado, eu trabalhei com 7 espécies de punks. E aí, toda vez que eu ia fazer colheita, eu nunca ia fazer sozinha. Eu sempre ia com botânico. Porque ele é um profissional capacitado para fazer a identificação ali, né, das plantas. Mas é interessante para você também ver ali, né, por exemplo, se eu tenho alguma planta em casa, né, quero tentar identificar, mas lembrando de tomar cuidado. A gente viu ali no quiz que tem algumas pegadinhas, né? Tem algumas espécies que são muito parecidas e algumas são tóxicas. Então, assim, podem levar ali a um quadro, né, que não é interessante de quem está consumindo. Então, ainda assim, o que eu normalmente recomendo? Primeira coisa, ninguém vai sair na rua comendo planta na rua. Já começa por isso. Porque não é porque punk, por exemplo, tá no meio da estrada. Lembre-se ali, o que a gente falou? As plantas elas vão conseguir os nutrientes, tudo através de água, solo e ar. Se a planta está no meio de uma beira de estrada, o que tem ali, gente? Carro, caminhão passando, poluição. Então, assim, não é algo interessante. Ah, tá no terreno baldio, vou pegar ali. Não é assim, né? Ela também vai ter ali contaminações. Então, tomar cuidado com isso. Então, principalmente, é você tentar, né, consumir de fontes confiáveis. E aí, novamente, a gente volta para a questão anterior, né? Principalmente os agricultores. Mas é bem interessante esse manual que ele vai te dando algumas dicas, né? Ah, qual o formato da raiz, qual o formato do caule, né? A folhagem, como é que é a seiva dela. Então, é bem técnico, na verdade, né? Ele é bem técnico, mas eu posso depois disponibilizar o link para quem quiser dar uma olhadinha também, tá? Beleza. Uma outra questão que surgiu foi da carambola, que é uma fruta que eu nem sei se é considerada punk ou não, porque pelo menos aqui no Sudeste você não encontra tão fácil, mas ela é muito conhecida, todo mundo gosta. E tem eu tenho um filho pequeno e a própria pediatra sempre fala da caramboxina, e eu realmente já até olhei algumas coisas assim, mas me pareceu muito... Não tem uma coisa muito garantida, assim. Algumas pessoas dizem que é só se você comer uma quantidade muito grande, outras pessoas dizem que, na verdade, é para quem é muito problemático para quem tem problema renal, porque aí você não consegue, ela é depurada só no rim, né? E aí, se você não conseguir depurar, aí que ela pode trazer problema. O que tem, aí puxando um pouco agora o lado da ciência, o que a ciência, quer dizer, se você sabe, né? Também é uma coisa muito específica, né? Mas se você sabe o que tem de dado concreto sobre isso. Então, a carambola é isso que a gente falou, né? O termo punk, na verdade, é um termo muito vago. Para começar, ele vai variar de quem está consumindo. Então, por exemplo, quando eu fui fazer a minha análise, eu peguei uma planta, peguei a Ora Pronobis, mostrei para minha mãe e falei, tô trabalhando com essa punk. Ela virou para mim e falou assim, isso aí não é punk. Eu sempre comi isso minha vida inteira. Isso aí para mim é super comum. Então, na verdade, vai ter essa terminologia. Talvez para a gente, para mim também, carambola não é punk. É algo que quando tem na feira, a gente compra e consome aqui em casa tranquilamente. Mas essa é uma planta que, por exemplo, para paciente renal, a gente faz a retirada imediata. A gente não tem nenhum consumo. Exatamente por conta dessa questão, né, de toda a fase, né, de fazer filtração e eliminação do composto ali. Ainda tem muitas questões, né, exatamente sobre isso, ambiguidade, né, que a gente sempre fala, às vezes o conhecimento técnico-científico é um conhecimento ainda em desenvolvimento, em termos de quantitativo, né, nunca vi também ninguém comer 2 quilos de carambola, né, para poder ali ver se passou mal ou não. Mas realmente o principal que a gente faz ali o alarme é para pessoas que têm ali uma deficiência renal, algum problema renal, que ela não vai conseguir fazer a extração, né, a eliminação, a excreção desses compostos que não vão trazer benefício à saúde. Mas, de uma maneira geral, em geral é assim, né? Tem aquele negócio, uns fazem redução, não consumem em excesso, mas se vocês pensarem, a carambola a gente não tem um ano inteiro, né? Quando tem, não é tão barata assim. Né? Então, a carambola realmente é um bem... Não tem um valor... Não que seja barato, mas ela não tem um valor comercial tão grande assim, então não entra nesse ciclo que você falou de tomate e alface que tem o tempo todo. Realmente a carambola meio que só tem quando... Mas também quando tem um monte. Tem que comer rápido. É que nem caqui, né? Caqui também, quando tá na época, Jesus, parece todo mundo no sinal tá vendendo caqui, em tudo que é lugar tá vendendo caqui, né? Quando é época de caqui, eu vou na Cadeg e acho quem é o pequeno produtor lá, eu vejo quem está trazendo
Serra da Mantiqueira tem muito e porra, tem sempre maravilhoso. A Mari, minha esposa, fica desesperada, porque eu trago, sei lá, 10 quilos de caqui para casa. Depois tem que ficar fazendo receita com caqui, porque são Faz aí um monte de coisa. Geleia, curry não, Chutney. Chutney, obrigado. Fugiu a palavra. Aí uma outra coisa que surgiu aqui, voltando um pouco na alimentação, você falou da mandioca brava, e aí a folha da mandioca brava também, quer dizer, aí a dúvida ficou, a maniçoba, que também é um preparo que precisa ser cozido por 7 dias, um tempão, da mandioca brava também, né? É a folha da mandioca brava, você sabe disso? Ou se é outra planta? Não sei lhe dizer o certo. Aí eu prefiro nem afirmar, depois eu falo não, sim. Eu também fiquei na dúvida, fiquei pensando aqui, eu tenho essa informação na cabeça de que é a folha da mandioca brava, mas queria que você perguntasse se você tinha certeza. Faz a fervura também a longo tempo. Sim. Agora, qual é a folha originária, realmente não me passa a cabeça agora. Não. E a outra que surgiu em termos de alimentação foi o IP. Qual é a utilização do IP? A flor? A flor mesmo? A flor. Comestível? A flor. Legal. E aí você mostrou aquela tabela não, aquela foto com todas as hortelãs, e daquelas lá, alguma delas é a hortelã do mercado ou todas aquelas são outras? Na verdade, você encontra muita hortelã-pimenta, né? É muito comum, e a hortelã-abacaxi também. Mas normalmente você encontra muito mais delas, né? São as mais comuns, as mais produzidas. Né? Sim. São... Eu acho que a dúvida era essa mesmo, assim, dentre todas essas, acho que a gente acha e que a gente chama de hortelã, então a pimenta e a abacaxi. Pelas folhinhas era o que eu chutaria também, pelo formato das folhas, mas é o mais comum, de novo, é um chute. Quando chega no mercado, tá escrito lá, hortelã, você nunca vai saber o quê. Bom, acho que o que tinha de dúvidas aqui eram essas, eu achei maravilhoso de novo, muito obrigado pela palestra, por todo o conhecimento que você passou, e pelo bate-papo aqui, foi muito legal. Fiquei muito feliz. Obrigada a vocês pelo convite. Né? É sempre muito bom participar, eu gosto muito. Né? Também vou estar quarta-feira que vem ministrando um mini curso, né? Participei também do primeiro. Eu acho que atitudes como essa, né? Esse tipo de evento, ele traz a comunidade, né? Para conhecer um pouco mais desse nosso lado de, né? Técnico-científico e unir, né? Porque, na verdade, a gente tem que trazer isso. Quando a gente faz ciência, a gente não faz ciência para livro, a gente não faz ciência para internet, a gente faz ciência para a comunidade. Para a comunidade estar ali descobrindo, né, o que pode fazer bem, o que não pode fazer, o que ela pode modificar, o que ela pode inserir. Então, só trazer termos tecnológicos, publicar artigo, é interessante, é muito bom, mas assim, transformar tudo isso em alimento, por exemplo, uma receita, trazer a forma de inserir no dia a dia, né? Ver um retorno para a comunidade é muito melhor. Afinal de contas, por exemplo, quando eu vejo, né, que eu dou ali curso presencial de culinária e tudo mais, que eu trago muito para projetos de extensão, em que eu vejo ali as pessoas falando assim, caraca, eu nunca pensei que comer saudável fosse gostoso. Aí eu falo, gente, só que as pessoas às vezes criam um misto na cabeça, falam, ai não, por exemplo, esse caldo verde que eu faço, ele fica absurdo de gostoso. E aí as pessoas falam, não, é mentira, não tem batata. Tem batata, é mentira sua. Eu falo, não tem. Ah, não, isso aqui não é chá, eu nunca ouvi falar de chá, isso aqui é couve. Então, assim, as pessoas ficam assustadas. Como a gente pode ali trazer o sabor, né? Relembrar as coisas, né? Trazer aquele sabor original com mudanças pequenas que vão fazer muita diferença na vida da pessoa, né? Então, por exemplo, eu consigo... Outra coisa que a gente pode fazer, né? Em vez da chaia. Ah, não tô achando chaia. Vai no mercado ou vai no feirante, quando vocês comparem couve-flor, peçam a couve-flor com a folha, né? Toda a folhagem. E aí aquela folhagem vocês vão cortar, refogar e botar ali. Então você compra um produto e fez seu caldo verde inteiro. Você fez a base do caldo com a couve-flor e com a folhagem da couve-flor você cortou e colocou ali dentro para misturar. Então você conseguiu ali um prato com um único ingrediente. Então às vezes as pessoas não percebem isso, né? E aí eventos como esse trazem esse conhecimento para a população. Então eu acho que é algo que eu espero que perdure por muitos anos, porque tem muita importância, né? Não só do conhecimento técnico-científico, mas também trazer, né, para a comunidade todo o retorno que a gente espera quando a gente faz ciência.
muito obrigado. Acho que é isso. Pessoal da organização, não sei como finalizar. Acho que, não sei se é só dar tchau. Acho que sim, porque o Hugo falou que é só a gente encerrar. Então tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima, Camila. Tchau, tchau. Até a próxima, Pedro.